1 Samuel capítulo 23. Davi salva Keila. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: "Devo atacar esses filisteus?" O Senhor lhe respondeu: "Vá, ataque os filisteus e liberte Keila." Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: "Aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus." Davi consultou o Senhor novamente. "Levante-se", disse o Senhor. "Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos." Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Amileque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi, em Keila. Saul persegue Davi. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: "Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas." E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que os seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: "Traga o colete sacerdotal." Então orou: "Ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me." E o Senhor lhe disse: "Ele virá." E Davi novamente perguntou: "Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul?" E o Senhor respondeu: "Entregarão." Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. "Não tenha medo", disse ele. "Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu serei o seu segundo em comando. Até meu pai sabe disso." Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns ifeus foram dizer a Saul em Gibeá: "Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimom. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos." Saul respondeu: "O Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá." E eles voltaram para Zife antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Araba, ao sul do deserto de Gesimom. Depois, Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro, Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul.
Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: "Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel." Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Ramaleque. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gede.